E aí, bora decifrar juntos o que está rolando no HSI Malls, o HSML11? A gente vai mergulhar no último relatório para entender o que fez o fundo brilhar em 2025 e o que a gestão está planejando para 2026. Tudo pronto? Então vamos aos números. E a gente já começa com um número que, olha, basicamente resume o ano do fundo. Em 2025, o HSM L11 entregou um retorno ajustado de 40,2%. E o que é esse retorno ajustado? Simples. É a valorização da cota mais todos os dividendos pagos no período. Um resultado que, por si só, já conta uma baita história. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse gráfico. Essa performance de mais de 40% do HSML11 não foi só boa, foi espetacular. Superou, e com folga, a média do seu próprio setor, o de shoppings, que ficou em 26,7%. E ainda deixou para trás o IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários, que marcou 21,1%. Ou seja, foi um verdadeiro destaque. Com o retorno desses, a pergunta que não quer calar é: essa performance se sustenta? A saúde financeira do fundo está em dia? Bom, agora é hora de abrir o capô e checar os sinais vitais do HSML11. E a primeira pergunta que todo investidor faz, né? A cota tá cara ou tá barata, pensando no valor real dos shoppings que o fundo tem? Em outras palavras, será que tem um desconto aí na mesa? A resposta tá nesse número aqui, 0,88. Esse é o famoso P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Na prática, o que isso quer dizer? Que para cada R$ 1 de valor em imóveis lá dentro do fundo, o mercado hoje está pagando só 88 centavos. Sim, é um desconto. E esse slide mostra bem essa jornada. O fundo veio de um desconto bem maior, com um PVP de 0,67. Mesmo depois dessa valorização incrível de 40% em 2025, ele ainda está sendo negociado 12% abaixo do seu valor contábil. Isso pode ser um sinal de que, para o mercado, ainda existe um espaço para valorização. Certo, o preço parece interessante, mas é a operação, o dia a dia. As lojas estão alugadas? Porque afinal, a shopping vazio não gera receita, né? Vamos dar uma olhada na taxa de ocupação. E a resposta é impressionante. O fundo bateu 97,4% de ocupação. É o maior nível da história dele. Isso é um sinal claríssimo de que a demanda pelos espaços está muito forte. O que se traduz, claro, em receita de aluguel mais robusta e previsível. É um atestado de saúde operacional. Agora, vamos tocar num ponto que pode ser o herói ou o vilão da história de um fundo imobiliário: a dívida. Como é que o HSML11 está posicionado, principalmente agora com esse cenário de juros em queda que a gente está vendo? E aqui está uma das chaves da história toda. Olha só, 36% da dívida do fundo está atrelada ao CDI, que a gente sabe anda de mãos dadas com a taxa Selic. O que isso significa? É muito simples. Cada vez que o Banco Central corta a taxa de juros, o boleto da dívida do fundo fica mais barato. Isso libera mais caixa para a operação e potencialmente para os cotistas. Entender esses detalhes é o que faz a diferença na hora de investir. E se esse tipo de análise mais aprofundada ajuda a tomar decisões melhores, fica aqui o convite para deixar uma curtida e se inscrever no canal. É um gesto super rápido que ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade. A gente agradece demais. Bom, já vimos que a estrutura financeira parece bem sólida, mas e a performance lá na ponta, no mundo real? Vamos ao que interessa. Como é que os shoppings do portfólio estão performando e de onde vem a grana que chega para o cotista? O resultado operacional líquido, ou NOI, que é basicamente a receita de aluguel menos os custos de operação do shopping, cresceu 7% em 2025. O destaque aqui vai para o Super Shopping Osasco e para o Via Verde, que cresceram, olha só, impressionantes 14%. Isso mostra que a gestão está sendo bem eficiente e os ativos estão gerando cada vez mais caixa. E é muito importante a gente lembrar que não estamos falando só de planilhas. Estamos falando de tijolo e cimento, de ativos reais. O portfólio do HSML11 tem 8 shoppings, a maioria deles dominante na sua região, espalhados por 5 estados do Brasil. É a economia real acontecendo. E as vendas dos lojistas, que são o motor de tudo isso? O portfólio todo registrou um crescimento nominal de 5% nas vendas em 2025. O grande destaque foi o Via Verde, lá no Acre, com um aumento de 10%, mostrando um dinamismo regional muito forte. Ok, analisamos 2025. Agora, vamos virar a página. Com base no que a própria gestora comentou no relatório, qual é o roteiro que está traçado para o HSML11 em 2026? A própria gestão da HSI coloca as cartas na mesa. A expectativa deles é que a queda contínua dos juros vai funcionar como um vento a favor.
Não só para baratear a dívida do fundo, como a gente já viu, mas também para aquecer a economia e o consumo, o que é fundamental para o setor de shoppings. Vamos entender essa lógica rapidinho. Juros caem, as despesas financeiras do fundo caem junto. Ao mesmo tempo, com os juros mais baixos, a economia e o crédito ficam mais aquecidos, o que aumenta a renda disponível das famílias. Com mais dinheiro no bolso, a tendência é o consumo nos shoppings crescer, o que pode levar a um aumento nos aluguéis e até na valorização dos próprios imóveis. É um potencial ciclo virtuoso. E qual seria o potencial de retorno disso tudo? Com base nas projeções para 2026, o chamado cap rate de mercado está em 11,2%. Pense nisso como o rendimento anual do aluguel que o fundo geraria, com base no seu preço de mercado atual. É um percentual bem atrativo que sinaliza um bom potencial de geração de renda. Ok, passamos por todos os pontos principais. Agora, para a gente amarrar tudo, vamos consolidar os prós e os contras numa visão bem clara, para ajudar a colocar tudo na balança. Do lado positivo, o que a gente tem? Um histórico fortíssimo em 2025, o fato de que ele ainda é negociado com desconto, a ocupação nas alturas, o posicionamento para ser beneficiado da queda de juros e a alta qualidade dos ativos. Agora, os pontos de atenção. O crescimento das vendas em 2025, se a gente descontar a inflação, foi mais modesto. O fundo, claro, depende de como a economia do país vai andar. E, por fim, tem a expansão do Shopping Uberaba, que é ótima para o longo prazo, mas que pode ter um impacto negativo temporário no resultado de 2026 por causa das obras. E a gente termina com a grande questão no ar. Os fundamentos do fundo parecem bem sólidos, e o cenário de queda de juros é favorável. Mas será que isso vai ser suficiente para o HSML 11 entregar outra performance espetacular em 2026? Bom, a resposta para isso, só o tempo dirá. A gente vai continuar de olho. Obrigada por acompanhar essa análise.